nossa aula sobre conjuntos numéricos. Primeiro tópico, conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais é formado por todos os números sem sinal. Além deles, o zero também faz parte desse conjunto. Utilizando a representação por chaves, os elementos do conjunto dos números naturais são, pessoal, esse conjunto que representa a contagem, que vocês tiveram contato com ele desde lá da educação infantil, quando pediu para vocês organizarem objetos, tipo frutas, fazer conjuntos com frutas, conjuntos com objetos que estavam ao seu redor e outros. O conjunto dos números naturais ele é formado pela letra N, né? O N é o símbolo que representa o conjunto dos números naturais. Ele inicia com 0, vai 1, 2, 3 e assim por diante, né? Porque lembrem, quando a gente pensa em conjunto, além de eu ter uma organização, né, com elementos de mesmas características, nós também temos que todos os conjuntos numéricos eles são infinitos. Quer dizer o quê? Primeiro, né? Mas não conseguimos determinar o último elemento desse conjunto. O próximo conjunto é o conjunto dos números inteiros. Então, esse conjunto ele é formado por todos os números inteiros, sejam eles positivos, né? Lembrando, os naturais são todos os números que não têm sinais, ou seja, são números, quando não possui sinal, vocês já viram lá, desde lá do 7º ano, que quando o número não tem sinal, ele está subentendido que ele é um número positivo. Então, esse conjunto dos números inteiros, ele é formado por números inteiros, positivos, negativos, o nulo pertence a esse conjunto. Assim, usando a representação por chaves, o conjunto dos números inteiros possui os seguintes elementos. Os elementos do conjunto dos números inteiros, todo conjunto ele tem um símbolo e no caso dos números inteiros, o símbolo é a letra Z. E temos o quê? Que observar que o conjunto dos números inteiros, para o lado que está à esquerda, são números negativos e para o lado que está à direita são números positivos. Não posso sinal, está subentendido que tem um mais na frente. Mas observem também que o zero ele está aqui dentro desse conjunto. O zero ele serve para separar os números positivos, que ficam à direita, dos números negativos, que ficam à esquerda. E todas as vezes que vocês forem colocar um elemento que pertence ao conjunto dos números inteiros e esse elemento for um elemento negativo, vocês são obrigados a colocar o sinal menos na frente dele para indicar que ele é um número negativo, certo? Que ele é um número negativo. O próximo conjunto é o conjunto dos números racionais. Esse conjunto é formado por todos os números que podem ser escritos na forma de fração. Lembrando, a forma de fração A sobre B, eu tenho o numerador A e denominador B. Pessoal, se todos os números que vocês puderem escrever na forma de fração é chamado de racional, então todos os outros conjuntos, o conjunto dos números naturais e o conjunto dos números inteiros também são racional, tá? Todos os elementos que estão lá dentro daqueles conjuntos são números racionais, porque eu posso escrever qualquer um deles sobre a forma de fração, em que A e B são números inteiros e B é sempre diferente de zero. O que isso quer dizer? Que a letra B jamais vai assumir aqui de baixo no denominador, eu vou colocar zero, isso não existe, certo? Os elementos desse conjunto são números inteiros, decimais finitos, lembrando, pessoal, inteiros, nós já vimos, positivo, negativo. Decimais finitos são os números que têm vírgula, que têm início e têm fim. E decimais periódicos são os números que têm vírgula, mas que depois a vírgula tem números, vários números, embora esses números eles ficam se repetindo. Por isso que nós chamamos de periódicos, né? Então, quem ainda não viu esse tipo de número vai aprofundar ainda esse ano. E quem já viu tem que relembrar. Então, os números inteiros podem ser compreendidos como a divisão do próprio número inteiro por 1. Isso quer dizer o quê?
todos os números, né? Quando você vai transformar em fração, esses números, eles vão ter denominador 1. Quando você tem um número inteiro, por exemplo, menos 2 vai ser o número que vai estar em cima da barra, que representa numerador, e o número 1 vai ser denominador, porque todo número que não aparece denominador está subentendido que é forma fracionária com o denominador 1. Quando o resultado da divisão entre dois números inteiros não dar decimal finito, é uma dízima periódica. Verdade. Se você fizer a divisão, por exemplo, o número 1 dividido para 2. 1 dividido para 2 dá 0,5, ou seja, que é meio, né? Deu um valor exato, né? É um decimal finito. Quando você faz a divisão e dá o valor exato, nós chamamos de decimal finito. E quando você faz uma divisão que esse valor não dá exato, nós chamamos de dízima periódica, quer dizer que o número ele vai ficar se repetindo após a vírgula. Pode ser o primeiro número após a vírgula que se repete, ou pode ser outro, né? Pode ser o segundo, pode ser o terceiro, não importa. Se for periódico, algum número vai se repetir depois da vírgula, a parte que nós chamamos de parte decimal, que temos a parte inteira que vem antes da vírgula e a parte decimal que vem depois da vírgula. Conjunto dos números irracionais. Esse conjunto aqui, como é que eu posso dizer? Só a partir do ano passado que vocês viram o nome racional. E esse conjunto racional, pessoal, ele é formado, né? Quando eu penso no conjunto, ele é formado pela letra Q, o Q maiúsculo que representa o conjunto dos números racionais. E o conjunto dos números irracionais, embora não tenha colocado aqui, ele é representado pela letra I. Eu vou mostrar para vocês mais adiante. Esses conjuntos, esse conjunto são racionais. O que isso quer dizer? Que dentro desse conjunto não tem número que dê para escrever em forma de fração. Isso que está dizendo aqui. Não racional quer dizer que não pode ser escrita em forma de fração, né? Ou seja, por todos os números que não podem ser escritos como razão entre dois números inteiros. Razão, pessoal, é divisão. Quando você pensa a razão entre dois números, quer dizer que você vai estar representando a divisão entre esses dois números. Os elementos que pertencem a esse conjunto são os decimais infinitos e não periódicos, certo? Quer dizer que vai ter a parte, um número antes da vírgula, um número depois da vírgula, mas o número que está depois da vírgula pode até aparecer números iguais, mas jamais eles vão se repetir, vai formar período. Vai ter a representação, os 3 pontinhos para dizer que esse número ele é infinito, mas embora ele seja infinito, ele não vai formar um período, não vai ter repetição de números. Alguns deles podem ser representados de outra maneira, como, por exemplo, π, né? O π é um número que nós chamamos de número irracional, tá? A raiz de 2, a raiz de 3 e tem outros por aí também. Na verdade, pessoal, todos os números que são raízes não exatas, né? Que eu não consigo tirar a raiz exata do número, é chamado de número irracional, né? Quando eu olho assim, a raiz 2 se eu for representar, se eu for pensar em que número, né? Se eu for levar em consideração raiz de 2 é número irracional. Eu não consigo determinar todos os números que pertencem à parte infinita do número, certo? E o conjunto dos números reais. Esse conjunto é formado pela união entre os conjuntos dos números irracionais e dos números racionais. Assim, qualquer número racional ou irracional é um elemento do conjunto dos números reais. Então, em geral, o que nós vamos ter é esse diagrama, onde eu tenho o menor conjunto que está
o N, né, que eu marquei aqui a linha vermelha, o que está dentro da linha vermelha, do diagrama vermelho, é o conjunto dos números naturais. Aí, esse conjunto ele é representado só por números positivos, número que não tem sinal. O Z, que é o conjunto dos números inteiros, que contém tanto os números naturais quanto os números inteiros negativos, que tem sinal na frente. E racionais, que é formado pelos naturais, pelos inteiros. E depois eu vou ter o conjunto dos números irracionais, né? O conjunto dos números irracionais, que é formado por os números que não possuem raízes exatas, o número π, e outros os números que têm a parte inteira e tem a parte decimal, né? Tem a parte inteira, tem a parte decimal, embora a decimal ela não se repita. E como observem só que todos os outros conjuntos, o N, o Z e o Q, eles estão um dentro do outro, e já o I ele está separado. Por quê? Porque o conjunto dos números irracionais, eles não têm, né, não tem número comum aos outros conjuntos, por isso que ele fica separado. Então, para que vocês não fiquem o tempo todo dizendo, esse número é um número natural, esse número é um número inteiro, para não ficar a todo momento classificando o número, então foi feita essa união de todos os conjuntos numéricos, os 4 conjuntos numéricos, para dar um único, que é chamado de conjunto dos números reais, que é formado pela letra R. Então, a partir de hoje, vocês podem simplesmente olhar para o número, né? Se caso a professora não peça para vocês classificar esses números, você pode simplesmente olhar por número e dizer que esse número é um número real. Mariana pretende fazer um bolo com os seguintes... Estou faltando uma palavrinha aqui. Com os seguintes ingredientes e quantidades: 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, 4 colheres de sopa de margarina, 3 ovos e 1,5 xícara de chá de leite, né? 1 colher de sopa bem cheia de fermento em pó. Então, levando em consideração os ingredientes e as quantidades expressas na receita, acima, responda. Primeira questão: quais números presentes na receita são naturais? Pessoal, lembrem que para classificar número, eu preciso saber a característica de cada um. E a característica desse número natural é que ele serve para contar. São valores, né, que eu posso contar exatas. Eu posso contar 1 colher de sopa de fermento bem cheia, é o que eu posso contar. 2 xícaras de chá de açúcar, 3 xícaras de farinha de trigo, 4 colheres de margarina, 3 ovos. São valores, pessoal, que nós podemos contar de forma exata. Não tem metade, não tem nada. Tudo que eu conseguir contar de forma exata, né, que não dá para ser quebrado, como eu digo logo, é número natural, certo? Pertence ao conjunto dos números naturais. Segundo exemplo: quais números presentes na receita são inteiros? Pessoal, só pode aparecer números inteiros, né? Na receita, em uma receita, só podem aparecer números positivos. E os únicos positivos que aparecem são os que nós colocamos na questão anterior, que são números também naturais: 1, 2, 3 e 4. Terceiro exemplo: quais números presentes na receita são racionais? Todos, né? Todos os números que aparecem nessa receita são números racionais. Por quê? Lembrem que número racional são todos os números naturais, inteiros, que podem ser escritos em forma de fração, os decimais e os que aparecem na forma fracionária, com numerador e denominador. E nós vemos nessa receita, né, aqui nos ingredientes e quantidades, que eles aparecem nesse item aqui, aparecem números
podem ser transformados em fração e números em forma de fração. Então, todos eles são números racionais. Agora, prestem atenção na quarta. Quarto exemplo. Qual o número presente na receita que não é natural e nem inteiro? Se não é natural e não é inteiro, está na receita, só pode ser um número racional. Ou seja, número que está aparecendo na forma de fração. Pessoal, o racional, né? O único número que não é natural e também não é inteiro que aparece nessa receita é o número que está na forma de fração. É o número que nós chamamos de racional. Todos eles podem ser transformados em números racionais, mas o único que aparece na sua forma racional, com numerador e denominador, é o 1,5. Quinto exemplo. Retire da receita um número natural e um número racional na forma de fração. Eu não quero um racional qualquer, eu quero um número racional que esteja na forma de fração. Então, comparando com os símbolos maior que e menor que. Então, vamos lá, eu tirei aqui o número 1, poderia ser o número 2, o número 3, o número 4, mas eu preferi colocar o número racional 1,5, né? Ele está pedindo para pegar um número. Eu coloquei aqui ao contrário, mas não tem nenhum problema. Eu coloquei primeiro o racional e depois eu coloquei o número natural. Então, vai ficar o racional, que ele quer em forma de fração, eu tenho 1,5, que é um número misto, né? Vocês ainda lembram do número misto. E o número natural, que aparece na receita que eu escolhi, foi o número 3, para fazer a comparação maior que, menor que. Pessoal, todas as vezes que vocês forem comparar número, vocês lembram o seguinte, que essa abertura do sinal, né? Essa abertura vai estar sempre voltada para o número maior e a ponta vai estar sempre para o número menor. Então, se vocês souberem isso, vocês não vão errar maior que, menor que, né? E é isso. Sexto exemplo, construa um segmento de reta subdividindo em partes iguais e numéricas de 1 a 4. Localize todos os números, né, presentes na receita. No caso, os números presentes na receita é 1, 1,5, 2, 3 e 4. Eu coloquei já aqui na ordem, né? Então, observe, coloquei um segmento, podem observar que a distância do 1 até o 2 é mais ou menos o tamanho da distância do 2 até o 3 e do 3 até o 4. Então, a gente tem que ver assim mais ou menos a distância, o mesmo tamanho. Não pode dar, como é que eu posso dizer para vocês? Não pode ter uma desproporcionalidade. Tem que ser proporcional, mesmo tamanho. Então, primeiro eu coloquei o número 1, como ele pediu, o 1 pertence à receita, eu coloquei o número 1. Depois do 1, bem na metade, eu tenho 1,5, o número misto. Coloquei aqui, 1,5. Se vocês transformarem esse número aqui, né, numa fração imprópria, né, vocês vão ver que vai dar o mesmo 1,5, dividindo. Vai dar decimal 1,5. Então, coloquei aqui 1,5. Depois, eu coloquei o número 2, cada tracinho pertence ao número. Depois, eu coloquei o número 3 e, por último, o número 4. Então, é assim que a gente faz a localização. Se eu perguntasse para vocês, menino, essa reta, os números que aparecem nessa reta são que tipos de números? É só naturais, só inteiros ou só racionais? Então, eu poderia dizer, vocês poderiam me responder, professora? São todos números racionais, porque eu tenho que observar que o maior conjunto é os racionais aqui, observando esses números. Então, todos os números aqui são números racionais, podem ser escritos em forma de fração e tem um que já aparece em forma de fração, então são racionais. Então, por hoje é só, até a próxima.